Evangelho de João, no capítulo 4, nós vamos ler a partir do versículo 5. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 5. Quem encontrou, diga amém. Pronto, diz assim: Foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto à herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, porém, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria para tirar água. Disse-lhe Jesus: Dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: Como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Amém? Fecha os teus olhos aí. Coloca as tuas mãos à altura do teu coração. Vamos fazer mais essa oração e vamos pedir ao Senhor que, através do Espírito Santo de Deus, Ele nos traga a revelação dessa palavra para a nossa vida. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus amado e bendito, Deus Criador dos céus e da terra, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, a Tua palavra, meu Deus, foi lida. Ela vai ser ministrada agora ao Teu povo. Vai de encontro a cada vida que está aqui. Tira todo impedimento, toda barreira e fala, meu Pai, poderosamente nessa noite, no nome de Jesus, e que assim seja, graças a Deus. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor. Aplauda forte ao Senhor, no nome de Jesus. Toma o teu assento aí, toma o teu assento. Muitas vezes nós ouvimos o não das pessoas, mas o pior que pode acontecer é você ouvir um não de você mesmo. É você não acreditar em você mesmo. Não acreditar no teu potencial. Acredito que você já ouviu aquela frase que diz: se você não acredita em você, quem vai acreditar? Então o Senhor, a caminho em suas jornadas, Ele parou cansado, a hora sexta, aqui no versículo 6, Evangelho de João, capítulo 4, versículo 6. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Que hora era essa, pastor? Meio-dia. Eles contam as horas a partir das 6 horas da manhã. O dia para eles começa sempre às 6 da tarde. Então, para os judeus, hoje, que para nós ainda é domingo, nessa hora, para eles já é segunda-feira. Compreendeu? Para nós ainda estamos no domingo, para eles já é segunda-feira. Pastor, quando foi que começou o domingo para eles? Começou ontem, às 6 horas da tarde. Então, o dia para eles começa à noite, sempre às 6 horas. Então, o Senhor, quase ao meio-dia, Ele para junto àquela fonte de Jacó, e os seus discípulos vão comprar mantimentos para continuarem a sua missão. E veio até a fonte uma mulher daquele lugar, de Samaria, quase ao meio-dia, o que era impróprio para se buscar água. Não sei se você já fez isso, buscar água em uma fonte, em uma cisterna. Como é que a gente chama também aqui? Aqui no Ceará a gente chama, no interior, cacimba. Aqui no Ceará é cacimba mesmo. Para você buscar água, essa cacimba era pública. Não tinha um dono, era pública. Então eu acredito que havia até filas para pegar a água. A água, amados, era pura, não é como a nossa, da Cagesse. Mas ao meio-dia era impróprio para se buscar água, o sol escaldante. Mas por que aquela mulher foi naquela hora? Era uma mulher que não tinha uma vida correta. E muitos criticavam
não aceitavam ela. Por quê? Em primeiro lugar, por ser mulher, samaritana, e também porque não tinha marido certo, já tinha 5 maridos, e o que ela estava não era o seu marido. Já imaginou a vizinhança ali? Quando ela chegou, o Senhor Jesus já sabia o que iria acontecer. Ela chegou para pegar água, mas de uma forma indiferente. O judeu não conversa com o samaritano e vice-versa. Quem é o samaritano, pastor? Samaria era a capital do reino do norte, e foi levada cativa pelos assírios. E o rei assírio enviou pessoas de outros países para morar ali. Tirou as pessoas de Israel e mandou pessoas de outros países para morar ali. Ali eles trouxeram a sua cultura e trouxeram também as suas religiões. Então, para o judeu, um samaritano não era uma pessoa pura. Então eles não respeitavam o samaritano. Então ali estava um judeu, que era o Senhor, e estava uma samaritana. Ela chegou ali, viu a presença do Senhor, mas não falou com ele. Em primeiro lugar, porque era mulher. E foi pegar a sua água, e ele falou: boa tarde, ou talvez bom dia, ainda não era meio-dia. A senhora pode me dar água? Ela olhou. Está falando comigo? Sim. A senhora pode me dar água? Ela falou assim: olha, o Senhor é judeu e eu sou samaritana, não é comum, pois vocês sempre nos criticam. O que estava acontecendo aqui, amados? O judeu e o samaritano são 2 tipos de pessoas que eu não posso ser, vamos dizer assim. A samaritana, por exemplo, era uma pessoa cheia de complexos. Já ouviu falar aquela palavra? Complexo de inferioridade. Eu não posso ter complexo de inferioridade. Eu não posso ter a autorrejeição. Era aquela mulher, se sentia assim, porque todos criticavam ela. Você não tem esposo, você é samaritana, e outras coisas mais, falavam com ela. Então ela já vivia assim. E o judeu era o oposto. O judeu era aquela pessoa certinha, que queria ser melhor do que os outros. Então eu não posso ser como um samaritano, cheio de complexos, não acreditar em mim mesmo, mas também eu não posso ser um judeu, me comportar como um judeu, uma pessoa que se acha melhor do que as outras. Era o que estava acontecendo ali. Aí vieram os discípulos, vamos ver aqui, no capítulo 4 e no versículo 27, os discípulos, eles ainda eram cheios, amados, de preconceitos. Eu não posso ter preconceito, é o que nós vamos aprender também. Nem o que eu estou falando, olhe para mim aqui. Você não pode ter preconceitos com ninguém, mas o pior preconceito que você pode ter é com você mesmo. Você não se aceitar. Aqui, capítulo 4, ainda no Evangelho de João, no versículo 27, procura aí. Capítulo 4, versículo 27, quem encontrou? E nisso vieram os seus discípulos, e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Então, eles mesmos eram pessoas que ainda mantinham no seu coração o preconceito. Volte aí um livro, até o Evangelho de Lucas, para você ver como era o comportamento, como era o sentimento deles. Evangelho de Lucas, capítulo 9.
a partir do versículo 51. Então, se eu quero o sim de Deus, eu tenho que ser a primeira pessoa também a crer. Eu tenho que ser a primeira pessoa a acreditar e dizer também sim. Amém? Capítulo 9, versículo 51, quem encontrou, diga amém. E aconteceu que, completando-se os dias da sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém, e mandou mensageiros diante da sua face, e indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos, para lhe prepararem pousada. Olha aqui, ó. Mas não o receberam. Por quê? Porque o seu aspecto era como de quem ia para Jerusalém. Olha para mim aqui. Então, naquele lugar era o caminho para Jerusalém. Eles queriam já ter um lugar para o Senhor descansar aquele dia, mas não receberam eles. E como é que eles queriam resolver isso? O versículo 54. E os discípulos, Tiago e João, vendo isso, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Olhe para mim. Entendeu aí como é que eles queriam resolver a situação? Como é que eles queriam agir? Você acha, amados, que se o homem, ele fosse Deus, a humanidade ainda existia? Não. Você sabe que alguns líderes no mundo, eles têm um poder grande nas suas mãos. Se você não sabe, entre a Rússia e os Estados Unidos é onde existe o maior poder de armas nucleares do mundo todo. Muitos países têm armas nucleares, mas se você não sabe, pelo menos 90% das armas nucleares estão entre a Rússia e os Estados Unidos. Mas a Rússia ainda está à frente dos Estados Unidos. Mas isso aí é outra história. Esses daqui eram os discípulos do Senhor. O nome deles aqui, ó, versículo 54. E os discípulos Tiago e João. Pastor, mas o João não é o apóstolo do amor? Até aqui ele ainda não era. Então eles odiavam tanto os samaritanos, falaram: olha, Senhor, eles não receberam a gente. Vamos fazer como o Elias fez e descer fogo do céu. Aí qual foi a resposta do Senhor? Versículo 55. Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse: vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Olha aí. Diga amém. Então o Senhor, mas Ele não quer destruir ninguém, pelo contrário, Ele quer a salvação das pessoas. Ele deu a sua própria vida para isso. Ele não quer o teu mal, Ele quer o teu bem. Então eu não posso agir como aquela mulher, ter uma baixa autoestima. Uma pessoa que tem a baixa autoestima, ela não consegue interagir com as outras, não consegue interagir nem com ela mesma, não acredita nem mais nela. Era como aquela mulher, desprezada por as pessoas, mas o Senhor não a desprezou. E se fosse por aqueles discípulos que andavam com o Senhor, até ali, aquela mulher nem existia, porque aquela aldeia seria destruída. Mas o Senhor tinha planos para os samaritanos. Aí eu pergunto para você: quem foi que Ele usou para salvar os samaritanos? Uma samaritana. É como o Senhor, Ele quer salvar
um presidiário. Ele quer salvar uma pessoa que está cumprindo uma pena longa. É mais fácil, amados, ele usar uma pessoa dali. Porque quando aquela pessoa, quando aquela mulher, o Senhor ministrou a ela a água da vida. Olha, eu tenho uma água que se a senhora tomar, a senhora nunca mais vai ter sede. E ela acreditou na palavra. Ela voltou para a sua aldeia e ali falou o que aconteceu, contou o seu testemunho. E as pessoas de Samaria foram alcançadas. Quem lembra aqui do Gadareno? Quem lembra aqui do Gadareno? Que vivia preso em algemas por Satanás. Haviam milhares de demônios que tomavam o seu corpo. Quando o Senhor o libertou, o Gadareno queria seguir ao Senhor. Mas o que foi que ele disse? Não. Você vai na sua cidade e você vai falar para as pessoas o que Deus fez por você. Então o Senhor tinha planos para aquele lugar. Quando ele chegou perto do poço de Jacó, ele já sabia tudo o que iria acontecer ali. E esperou só aquela mulher chegar e trouxe palavras brandas para ela. Falou com todo amor. E ela recebeu aquelas palavras, amados, ao seu coração amargo. Ela era acostumada a receber palavras duras. Prostituta, você não vale nada, você é uma samaritana. Imagina uma pessoa, mulher na época, não tinha um esposo certo e ainda era samaritana. Já imaginou como era a vida dessa pessoa? Mas, amados, para Deus não existe essa diferença de samaritano, ou judeu, ou brasileiro. Cuidado quando você for julgar as pessoas. Não sei se foi na semana passada que nós falamos aqui sobre o Moisés, quando ele ainda era uma criança e foi jogada no cesto de junco sobre o Nilo. Eu pergunto para você, quem foi que salvou a vida dele? A filha do faraó que salvou ele. Compreendeu? Como uma pessoa que você nem conhece, ou talvez aquela pessoa que você ache que é sua inimiga ou inimigo, talvez Deus vá usar aquela pessoa para ajudar você, só para você ter uma lição, para nós aprendermos algo. Então Deus pode usar qualquer pessoa para nos ajudar. Aquele homem estava morrendo, estava definhando, e ninguém o ajudou. Quem o ajudou foi um samaritano. Então eu não posso ter preconceitos. Aqui, Evangelho de Mateus capítulo 7, no versículo 2, ó. Evangelho de Mateus 7, 2. Quem encontrou, diga amém. Quem encontrou, diga amém. Porque com juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a mesma medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Pastor, eu quero que as pessoas me tratem bem. Ah, isso que você quer? Quem quer isso aí? Eu também quero, então faça o mesmo. Ah, pastor, eu quero que as pessoas elas me recebam da melhor maneira possível. Faça isso então. É como a moça que ela chegou até o mago e pediu a ele uma loção para tirar a vida da sua sogra. A minha sogra me persegue. A minha sogra é insuportável. E eu quero tirar a vida dela. Eu preciso de uma loção, um veneno. Aí o sábio olhou para ela, é isso mesmo? Sim, a minha sogra é horrível, terrível. Ninguém merece.
Tá bom. A senhora vai pegar essa loção e todo dia a senhora vai colocar um pouco no alimento dela, na vitamina, no almoço, no mingau. Agora faça uma coisa: seja carinhosa com ela, para ninguém desconfiar que a senhora quer tirar a vida da sua sogra. Aí ela fez. Todo dia colocava loção, mas começou a ser carinhosa com a sogra. Aí me diga o que aconteceu. A sogra começou a tratar ela bem. Aí ela começou a falar: é a melhor sogra do mundo. Aí chegou para ele, para o mago: agora eu quero o antídoto. Não quero mais matar a minha sogra. Eu me enganei. A minha sogra não é ruim, pelo contrário, ela é maravilhosa. Mas o senhor me deu um veneno para tirar a vida dela. Aí ele falou: não dei um veneno. Eu dei foi uma vitamina. Porque você tratava mal a sua sogra. Era isso que você recebia dela. Deu para entender isso aí? Então, se você quer que alguém trate bem você, faça isso. E você vai ver. O que a gente planta é o que a gente colhe, irmãos. Então, se você quer amor, plante o amor. Pastor, eu quero ter o melhor final do ano da minha vida. Quero passar, pastor, o melhor Natal e o melhor final do ano da minha vida. É isso que você quer? Com a família? Com saúde? O Chester? O peru? A prosperidade, a saúde e a união na tua casa? Quem quer isso aí? Só o George? Pelo amor de Deus, não vou perguntar de novo. Talvez você não queira. Não, pastor, eu não quero não. Tudo bem. Mas vamos lá. Quem quer o melhor Natal da sua vida com a família e o melhor final do ano, diga amém. Pois começa já a semear, porque é isso que você vai colher. Irmãos, a gente vai colher o que a gente semear. Nunca esqueça disso. Se é isso que você quer, é o amor na tua casa, é a união, é a prosperidade. Você quer a prosperidade, mas você, dá-te assim? Você é mão de vaca? Você não ajuda na obra? Aí você quer a prosperidade. Ah, pastor, eu quero a união na minha casa. Você briga. Você é uma pessoa que nunca fala palavras de incentivo. Você nunca incentiva o teu filho. Você nunca incentiva a tua esposa ou o teu esposo. Como você quer a bênção de Deus na tua casa? Se eu quero, amados, a união, é isso que eu tenho que praticar. No trabalho também. Pastor, meu gerente, é porque o senhor não conhece ele. Porque tem pessoas que é do diabo mesmo. Tem ou não tem? Mas, amados, não quer dizer que aquela pessoa é do diabo, que eu vou entrar também por esse caminho. Continue praticando o correto e não tenha medo de ser feliz. Diga amém. Vamos ler de novo aqui. Ele diz, versículo 2, Evangelho de Mateus capítulo 7, versículo 2, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Então é da mesma forma, meu amigo, trate bem as pessoas. Aquela mulher, ela pensava que ia ouvir mais uma vez uma pedrada, porque ela estava já cansada de ouvir isso, mas o Senhor falou palavras brandas, que trouxeram paz ao coração dela. E vamos ver o que aconteceu, agora sim. Vamos para o final da história. Evangelho de João capítulo 4. Ela não tinha autoestima. Ela não acreditava nela mesma. Lembra daquelas pessoas de Israel
que se achavam como gafanhotos. Quem lembra? Meu amigo, se você se achar como gafanhoto, já era. Pode ter certeza disso. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 28. Quem encontrou, diga amém. Diz assim: deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade, e disse àqueles homens: vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Diga amém. Então aquela mulher se tornou uma pregadora. A partir dali se tornou uma pregadora do reino de Deus. Quantas pessoas, amados, você conhece que você testemunhou a mudança de vida na vida dela? E principalmente você mesmo. O maior milagre, amados, que pode acontecer, acredito que sejam dois, os mais impressionantes. O milagre da ressurreição, este é o mais impressionante, mas o milagre também da conversão é o milagre mais impressionante. O próprio Nicodemos, ele não compreendia. Como pode? Olhe para mim aqui. Ele olhava para o Senhor e não entendia as palavras. Olha, Nicodemos, você tem que nascer de novo. Ele disse: como pode uma pessoa nascer de novo se já tem idade? Ao Senhor, mas você tem que nascer da água e do Espírito. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Diga amém por isso. Então, amados, aquela mulher nasceu de novo, e todos ali conheciam ela. Ela tinha mais de um esposo, e a pessoa que estava com ela não era o esposo dela. Todos conheciam ela, mas agora ela estava como? Transformada. Ela saiu apenas para buscar a água, irmãos. Olhe para mim aqui. Ela saiu apenas para buscar a água, e quando voltou dali, já era uma nova pessoa. Há pessoas, amados, que o seu processo de conversão dura anos para a pessoa realmente mudar. Mas eu já vi com meus próprios olhos pessoas mudar num abrir e fechar de olhos. Eu já vi pessoas assim. Eu conheço bem. Ontem eu estava conversando com uma pessoa dessa, pastor Roberto Júnior. Ele mudou. Aconteceu metanoia na vida dele, ó. Ele estava andando para cá, ó, fez assim, ó, e começou a andar para cá. Não precisou anos e anos. Há pessoas que o processo é assim. Mas por que também? Porque às vezes ela fica em cima do muro. Ela está ainda em dúvida. Não se decepcionou ainda com o mundo. Ela quer ainda algo do mundo. Fica mais difícil, amados, esse processo. Mas aquela mulher, o que mais ela poderia viver? Qual mais decepção ela queria na sua vida? Não, eu quero essa água aí. Eu não quero mais vir a essa fonte ao meio-dia. E as pessoas falam contra mim. Os meus filhos não me respeitam. A minha família não me respeita. Eu não quero mais isso, eu quero uma nova vida. E aquelas palavras, amados, do Senhor caíram como uma luva ao seu coração. Foi forte demais. Então, meu amigo, quando ela voltou para a cidade, eu conheci alguém que mudou a minha vida. Vocês querem conhecer também? Vamos lá. E aquelas pessoas foram com ela. O Senhor usou uma samaritana para salvar os samaritanos. Ele quer usar uma pessoa aqui do Conjunto Ceará. Quem vai ser essa pessoa aí? Bom, Lenilson, levanta a mão assim, tu está com medo, né? Assim, ó, bem altão assim, ó, tem que ser assim, ó. Ele quer usar uma pessoa aqui do Conjunto Ceará. Talvez seja você. Pastor, mas eu sou do Genibaú também. Mas ele quer usar pessoas do local. Porque onde você mora, as pessoas não já conhecem você?
Aí você chega lá totalmente transformado, é outra coisa. Fica mais fácil, não é assim, irmão? Mas é assim. É assim. A pessoa só vivia no bar, como uma pessoa que se converteu bêbada, dizendo que já era uma nova criatura. Aí no outro dia, não lembrava disso e foi no bar. Dá uma pinga aí. O dono do bar, tu não fala onde que se converteu? Foi, tu estava aqui convertido. Pois eu não quero mais negócio de cachaça não. E nunca mais tomou. Então as pessoas, elas vão ver isso aí. Isso é, quando o processo é verdadeiro, quando a pessoa realmente nasceu da água e do Espírito. Então naquele dia, quando aqueles discípulos voltaram, eles aprenderam, amados, essa lição na prática. Vamos finalizar aqui. Volte para o Evangelho de Mateus. Nós vamos ler alguns versículos e depois vamos orar. Vamos orar ao Senhor e vamos pedir nessa noite o sim de Deus. Pastor, porque do não eu já até cansado de ouvir. Pronto, nós vamos pedir o sim de Deus para a nossa vida. E você não pode mais dizer não para você. Você tem que começar a acreditar. Nós vamos orar para que Deus traga ao teu coração a esperança de volta. Diga amém. Evangelho de Mateus capítulo 5, a partir do versículo 43. Quem encontrou, diga amém. Ele diz, ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do Pai, que está nos céus, porque faz com que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Então o que o Senhor está dizendo? Que quando uma pessoa ela é uma nova criatura, as suas atitudes, elas mudam. O seu relacionamento com as pessoas, se ela era publicana, ou se era samaritana, ou da Argentina, não interessa. Você deve respeitar a todos. Se você quer o respeito das pessoas, então pratique o respeito. Se você quer o amor, pratique então o amor. É isso que o Senhor, Ele nos ensina nessa noite. Amém? Vamos ficar de pé então. Vamos ficar de pé e vamos aplaudir bem forte ao Senhor. Aplauda bem forte ao Senhor, no nome de Jesus. Glória a Deus.